Olá galera de Cálculo 3 do Cefet de Divinópolis. Nessa videoaula a gente vai utilizar a equação característica para resolver dois exercícios envolvendo equações diferenciais de segunda ordem, lineares, homogêneas com coeficientes constantes. Vamos nessa? O primeiro exercício, pessoal, é o seguinte. Encontre uma solução do PVI 4y menos 8y mais 3y igual a 0, com y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a meio. Se a gente observar, essa equação é uma equação homogênea com coeficientes constantes. E esses coeficientes são, aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem o C. Logo, a equação característica dessa equação diferencial é dada por A 4r ao quadrado menos 8r mais 3 igual a 0. Para encontrar as raízes dessa equação, a gente calcula o discriminante primeiro, que vale 64 menos 48, que dá 16. Então, as raízes vão ter a seguinte forma. R igual a 8 mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 4, 2A, ou seja, sobre 8, 2 vezes 4. Bom, com isso, uma raiz dessa equação é R1 igual a 8 mais 4 sobre 8, ou seja, 12 sobre 8, que vale 3 meios. A segunda raiz, R2, é dada por 8 menos 4 sobre 8, ou seja, 4 sobre 8, que vale meio. Logo, a solução da EDO é dada por y de t igual a C1 vezes E elevado a 3t sobre 2 mais C2 vezes E elevado a t sobre 2. Bom, agora a gente tem que resolver o PVI. Para resolvermos o PVI, a gente precisa calcular y'. Bom, y' nesse caso de t é dado por 3c1 sobre 2 vezes E elevado a 3t sobre 2 mais C2 sobre 2, que multiplica E elevado a t sobre 2. As condições que a gente tem inicial são y de 0 igual a 2 e y' de 0 igual a meio, que vai nos dar o seguinte sistema. Y de 0 vale, na verdade, C1 mais C2, ou seja, C1 mais C2 igual a 2, y' de 0, aqui tudo dá 1, ou seja, 3C1 sobre 2 mais C2 sobre 2 igual a meio, ou seja, 3C1 mais C2 igual a 1. Pegando essa parte aqui, multiplicando por 2 e subtraindo a primeira, a gente vai ter que 2C1 é igual a menos 1, ou seja, C1 é igual a menos meio. Se C1 vale menos meio, então o C2 é igual a 2 mais meio, ou seja, C2 é igual a 5 meios. Bom, pessoal, agora então, se essa é a solução da EDO, se a gente quer a solução do PVI, basta substituir C1 e C2 nessa equação, olha. E a gente tem então que a solução do PVI será y de t
igual a C1, que na verdade é menos meio, ou seja, menos meio vezes E elevado a 3t sobre 2, mais 5 sobre 2, que multiplica E elevado a t sobre 2. Essa, então, é a solução do PVI. Olha só que lindo. Bom, resolvemos, então, o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Encontre uma equação diferencial cuja solução geral é y igual a C1 vezes E elevado a menos t sobre 2, mais C2 vezes E elevado a 2t. Se a gente observar, essa solução geral pode ser vista como a solução geral de uma equação homogênea de segunda ordem, da seguinte forma, olha, a, y, duas linhas, mais b, y, linha, mais c, y, igual a 0. E o nosso problema, então, é encontrar A, B e C. Mas a gente sabe que A, B e C são também os coeficientes da equação característica associada a SDO. A equação característica associada a SDO possui duas raízes, R1 e R2. Bom, o R1, a gente obtém ele aqui, olha, que é menos meio. Aqui está o R1. Da mesma maneira, o R2 vale 2. Se a gente tem que R1 vale menos meio e R2 vale 2, uma equação de segundo grau que possui essas duas raízes pode ser obtida da seguinte maneira, olha. Podemos pegar, então, multiplicar R mais meio, que possui menos meio como raiz, por R menos 2, que possui 2 como raiz. Fazendo as devidas multiplicações, a gente vai ter o seguinte, olha, R ao quadrado, meio com menos 2 dá menos 3 meios, R, meio vezes menos 2 vai dar menos 1 igual a 0. Aqui a gente pode multiplicar tudo por 2, só para tirar essa fração. Não é necessário, nós podemos fazer e teremos 2r ao quadrado menos 3r menos 2 igual a 0. Com isso, então, a gente acabou de definir quem são os valores para A, que está aqui, B, que está aqui, e C, que está aqui. E, portanto, né, a EDO procurada é y2, y duas linhas, menos 3y', menos 2y, igual a 0.